Boa. Vamos lá. Boa tarde! Olá, pessoal! Tudo bom com vocês? E aí, meninos? Tudo bem, Fred? Tudo bem, Renato? Tudo certo! E você? Tá jóia. Tudo bem, tudo ótimo. Então, hoje nós vamos começar o nosso projeto, né? Um projeto sobre o que importa. A ideia desse canal, né? Aliás, na verdade, são 3 canais, né? É o canal da Maestro, o canal do Filosofarte e o canal do Humanos. Cada um daqui a pouco vai falar um pouquinho, né? Mas primeiro a gente vai falar sobre o porquê do projeto, né? Por que a gente criou um projeto chamado O Que Importa? Quem começa a explicar? Vai lá, Renato. Eu gosto dessa palavra aí, importa. Ah, é? Então vai, vamos lá. Pô, cara, eu acho assim, o que é uma coisa importante, né? A gente ir lá na palavra, a gente sabe que importar, a gente pegar algo que está fora, né, e trazer para dentro, né? Então, dentro do atual momento, a gente nunca viveu tão importado, né? A gente está guardado, a gente está dentro, né? Só que, por outro lado, a gente está ressignificando, né? O que é realmente importante, ou seja, o que a gente quer guardar nesse lugar onde a gente já está, né, nesse dentro. Dentro de casa, o que a gente traz para casa, o que a gente quer com a gente, né, conosco, né, na nossa vida, ressignificando os nossos passos. Então, assim, quando a gente pergunta o que importa, é o que de fato a gente traz para morar com a gente. A gente traz para o nosso interior, que a gente guarda conosco, né? E aí é muito significativo a gente pensar nisso, porque também é subjetivo, né? Mas a gente tem algumas pistas de questões que são importantes para todos, né? Que ninguém vai viver sem, né? Tem aquilo que importa para todos e tem as subjetividades também que constroem a individualidade de cada um, no sentido de dar, né, dar uma dinâmica para a nossa vida. Então, o que importa? É aquilo que você traz para dentro, né, que é necessário a todo mundo, mas também, por outro lado, é aquilo que é significativo para você. Então, é por aí. Muito bom. E aí, Renato? O que importa? Eu acho que o Fredão já mandou muito bem, mas é essa grande questão mesmo. Eu acho que a gente tentar promover aí, sem nenhuma pretensão, né, algum tipo de filtro para trazer algumas coisas que a gente considera relevantes para as pessoas entenderem, discutirem, refletirem. Eu acho que o grande ponto, né, que isso aqui pode causar é um benefício enorme para todo mundo que está vivendo nessa geração, de uma quantidade absurda de informação que está vindo, principalmente nessa quarentena, como o Fred bem disse, a gente está guardado só vendo a exposição de milhares e milhares de coisas e notícias, e manifestação no Brasil, manifestação nos Estados Unidos, manifestação em, sei lá, qualquer lugar, e assim, 1 bilhão de coisas acontecendo, e a gente tentando absorver e filtrar algumas coisas que são importantes para a nossa vida, para o nosso enriquecimento, nosso desenvolvimento pessoal. Eu acho que principalmente nessa realidade de internet, né, que consegue democratizar muito mais informação, a gente tem realmente essa necessidade de tentar discutir, refletir um pouco mais sobre as coisas de uma maneira mais profunda, né? Qual que é o grande problema, por exemplo, dessa minha geração? É a procrastinação. Por quê? A gente tem 1 bilhão de coisas para ver, só que a gente lê ali, ó, a manchete e beleza, suave, já foi. É isso só. Não precisa mais do que aquilo. Então, acho que é muito... Exato, não tem importação, exatamente. Eu acho que o negócio é a gente vir aqui refletir, trocar uma ideia e falar, opa, o que vocês acham da gente ficar aqui um pouquinho nesse assunto, vamos discutir um pouco sobre isso, vamos entender um pouco sobre isso, depois a gente vai para outro. Esse dinamismo excessivo aí tá um pouco complicado. Acho que esse foi o que eu senti, uma proposta interessante. E acho que a gente também pensou criar o projeto que importa, né, para discutir coisas que importam, né, coisas importantes, né. Importa ouvir coisas com qualidade. Hoje a gente tem live, tem love, ontem teve love, né? Ontem teve love, né? Mas tem live, todo dia tem uma live, toda hora tem uma live, ok, mas e aí, qual é a profundidade dessa exposição, né? Qual é a profundidade das reflexões que estão postas, né? E o que importa, o que está cutucando as pessoas, né? Como você disse, Renato, está acontecendo 1 milhão de coisas, né?
Não que elas não acontecessem, elas aconteciam, com certeza, né? Elas aconteciam, só que agora a dimensão dos acontecimentos estão ampliados pela possibilidade da gente estar mais atento a isso tudo, mesmo porque nós estamos guardados, teoricamente, dentro de casa, né? E aí, protesto, importa discutir o protesto? O papel da mulher, importa? Importa discutir a democracia? Importa discutir? Importa, né? Acho que a hora que a gente se coloca à disposição de juntar 3 pessoas, você, Renato, você, Fred, eu, a equipe da Maestro, Douglinhas, que está dando suporte para a gente, a discutir assuntos que importam às pessoas, né? Porque acho que, na verdade, a gente vai convidar pessoas para discutir o que importa, né? Se, de repente, alguém quiser conversar com a gente sobre a importância da literatura, a gente vai fazer um que importa da literatura, não é verdade? E abrir essa possibilidade, abrir esse canal de comunicação para que as pessoas possam ampliar possibilidades. Acho que esse é o grande lema que a gente está trazendo para essa reflexão, né? Eu vou discutir o que importa para gerar possibilidades. Muito bom. Não é isso? Exato. E o que está importando hoje? Por exemplo, hoje eu coloquei eu fiquei horrorizado, bicho, com o que eu vi ontem, entendeu? Ontem, então, das milhares de coisas que eu vi ontem, né? Ontem eu vi 2 pessoas da periferia, né? Sendo escorraçadas, violentadas, levando paulada dos policiais, né? Aí hoje de manhã abri as notícias, o cara foi obrigado pelos policiais a dizer que ele caiu da escada, mano, e ele levou tanta porrada. Eu fiquei, bom, se eu tivesse levado aquele monte de cacetada que ele levou, eu teria morrido. Eu, particularmente, Walter, acho que eu não aguentaria fisicamente aquilo tudo, né? Será que... Aí eu fiquei pensando, será que importa discutir o jovem da periferia? Será que importa discutir a vida da periferia, né? Será que a gente vai ter alguém que vai querer entrar em contato com a gente e discutir a importância de pensar no jovem da periferia? Né? Acho que abrir esse canal de comunicação é importante. Outra coisa que me incomodou, né, demais, as pessoas que estavam simulando um ataque de bombas no Supremo Tribunal Federal. Bicho, aquilo me incomodou demais, cara. Será que alguém lá do Supremo, será que o Dias Toffoli, assistindo a nossa live, fala assim, puta, eu vou conversar com esses caras para mostrar o que importa do Supremo? Ou, de repente, um juiz, um advogado, um historiador, um professor fala assim, pô, eu vou conversar com esses caras para mostrar que o Supremo importa. Ou será que realmente ele importa ou ele não importa? De repente, assim, né? Vai que aparece alguém que quer discutir que o Supremo não importa, né? E aí... Então, por que esse rá? Eu achei ótimo esse seu rá. Mas vamos falar aqui, Walter. Eu penso assim, volto para a minha elucubração. Importar, né, é você pegar algo e trazer para dentro. Sim. Né? Então, mesmo, obviamente, nesse sentido, você é uma qualificação daquilo que você traz. Né? O Renato não vai comprar um tênis importado, né, se o não importado não lhe interessar. Né? Só vai ter tem que ter um motivo. Tudo está, né, condicionado por um motivo, né? Uma causa que leva a tal. Só que nesse momento nosso aí, singular na nossa existência, nós 3 aqui, durante a nossa vida, a gente nunca passou por algo parecido, né? E olha que a gente tem aqui 3 gerações, né? Assim, Renato, Fred e o Walter, né? São 3 gerações, e assim, nem para questão de quantificar e qualificar a idade, não. É para a gente só dimensionar historicamente que isso que nós estamos vivendo é uma importação involuntária. Nós fomos importados para dentro de casa, isso, porque nós podemos nos dar ao luxo de ficar dentro de casa. Tem gente que
Porque tem gente que não tem essa, né, essa possibilidade. A possibilidade, né? Então, assim, dentro da nossa possibilidade, fomos importados involuntariamente para ficar dentro de casa. E aí a gente vai aqui levantar um debate para pensar o que importa, né, dentro das esferas do conhecimento, das áreas do conhecimento. E aí isso é muito legal, porque a gente vai pensar importados involuntariamente dentro de casa, nós vamos pensar o que nós queremos, né, importar, né, nesse mundo de involuntariedades, nesse mundo, né, que eu posso dizer, usando outra palavra, né, então, contingente, a gente não espera e não sabe o que vai acontecer, a gente deseja, nós temos vontade, né, a gente quer o quanto antes que estudar acabe, para a gente continuar com as nossas vidas, né, tentar recuperar sentido em alguns âmbitos, eliminar práticas antigas, só que as coisas, né, nesse sentido, principalmente no nosso país, elas estão sendo, né, evidenciadas em termos de importância, né, no momento que a gente vive importado dentro de casa. Por quê? Porque ficar dentro de casa involuntariamente potencializou uma série de questões que já eram problemáticas. Sim. Né? Então, veja bem, não são números vazios, dados de retórica, mas eu não tenho dúvida que devem existir pesquisas que a violência doméstica aumentou, que o consumo de bebida alcoólica aumentou, né? O uso excessivo de redes sociais e, nesse caso, né, do universo virtual e, consequentemente, o número de fake news aumentou, né, de notícias. Então, assim, a gente vai fazer esse debate, a gente vai levantar, né, essas questões para potencializar o que importa positivamente. Porque para dentro das casas foi importado várias questões. E, assim, o mais louco disso tudo, que para dentro das casas foram importadas uma série de questões, mas, por outro lado, isso tudo está sendo externalizado no mundo, né, com movimentos aí que, em pleno século XXI, a gente tem que discutir a nossa humanidade comum. Né? E em vez da gente discutir a nossa humanidade comum, tem gente se preocupando com características que não são definidoras da nossa essência. Daí vem essa questão da gente ter que discutir a importância do negro na nossa sociedade, né? A gente tem que discutir o papel da mulher, né? O protagonismo dos jovens, né? A obesidade, como o Bruno citou aí agora há pouco, a obesidade de informação, que o Renato também falou isso, assim, tem um dinamismo excessivo de informação, mas a leitura, ela é rasa. Né? Então, discutir o que importa é a gente aprofundar em leituras que importam. Sim, né? com certeza. Em questões que são de humanidade, em questões que são comuns à nossa existência. Por exemplo, você almoçou hoje, Walter? Você almoçou hoje, Renato? Almoçaram, né? Pois é, comer importa. Importa? Né? Porque além de importados involuntariamente, a gente importa comida para dentro da gente. A gente carece dessa energia. Mas arte importa? Escutou música hoje? Né? O contato físico importa? Né? O amor importa? Né? As relações importam? A educação importa? Então, veja bem, a gente pode potencializar a leitura de questões que a internet, esse espaço que nos acolhe, né, está de maneira, né, pungente, tratando de maneira rasa. Né? Tem uma excessiva, né, cultura da indiferença. A gente tem vivenciado essa cultura da indiferença. Tá assim, ó, tá os polos do niilismo sendo, né, exauridos, né? Veja bem, ou o indivíduo toca o foda-se mesmo uma vez e deixa tudo se lascar, ou ele está naquela situação de se não é comigo, não me importa. Entende? Exatamente. Então, as leituras são rasas. E, às vezes, potencializa debate, discussões que não merecem nossa atenção. Você falou aí do jovem da periferia. Isso deveria estar sendo discutido. Sabe? Você falou aí dos caras que estão simulando bombas na STF. Isso deveria estar sendo discutido. Hoje, né, stalkeando, andando pelo Twitter, eu percebi que boa parte das pessoas estão discutindo, né, os dislikes no vídeo da Luísa Sonsa. Sonsa, acho que é isso mesmo. Porque é ex-namorada, ex-mulher de um famoso youtuber, tudo mais, né? E porque o clipe apresenta ela com uma linguagem
supostamente sexista, e aí, então, enfim, ela, enquanto mulher, ela não pode estar nesse lugar porque tem exposição do corpo, então tá todo mundo, né, naquela função de hater, né, deixando mensagem de ódio para o corpo dela, para a figura dela. Importa eu me preocupar com a vida e com o corpo do outro que eu nem conheço? Importa? Sabe? Então, enquanto tem corpo que não tem coberta, o que importa? Então, o que importa, né? Na verdade, o projeto que importa é para a gente trazer a possibilidade de discutir aquilo que está pulsando nas pessoas. A gente tem alguns convidados, daqui a pouco a gente vai falar dos nossos convidados e dos temas que eles vão discutir, mas, né, é só o pontapé de um processo, né? É só o pontapé do processo do mês de junho. Mas a gente quer, no mês de julho, que outras pessoas que queiram participar do projeto que importa façam assim, putz, eu já queria discutir com vocês a questão, né? Hoje seria o dia da parada gay aqui em São Paulo, do orgulho gay, enfim, né? Nós temos 10 milhões de pessoas conectadas, lutando por direitos de igualdade, discutindo a não homofobia, nesse exato momento, 10 milhões de pessoas. Importa discutir a questão da homofobia no nosso país? Né? Num país onde morre uma pessoa por dia por conta da homofobia? Então, se isso importa, e as pessoas que estão nos assistindo, que se coloquem à disposição. Putz, isso importa e eu quero falar sobre isso. Né? Acho que a nossa ideia é abrir a possibilidade de trazer gente para cá para discutir o que importa. É óbvio, a gente vai começar o projeto com algumas pessoas que a gente chamou e que se importaram em discutir assuntos que as incomodam e que importam, mas que a gente deixe claro para todo mundo que está nos vendo que esse é um projeto para garantir possibilidades que outros assuntos e outras importâncias ganhem forma nessa forma de se comunicar com a gente, né? Exato. E eu quero até adicionar uma coisa que eu acho muito interessante, essa questão, por exemplo, né? A gente vai promover essas lives aí, acho que agora é um bom momento para esclarecer isso, vão ser lives no canal do Instagram de cada um, né? No canal lá do Instagram da Maestro, do Manus e do Filosofarte. A gente vai fazer esse processo, conversar com pessoas sobre vários assuntos do que importa. E o que eu acho uma coisa que é muito interessante, às vezes a gente, nessa situação de reclusão, todo mundo fora, né? A gente às vezes tem aquele sentimento de, mano, beleza, pensar aqui comigo e tudo mais. Mas eu acho que o grande ponto da gente tentar conversar com várias pessoas seria trazer concepções lógicas, raciocínios diferentes dos que a gente tem naturalmente. Eu acho que uma palavra que cristaliza a metáfora exatamente do que a gente quer promover aqui, por exemplo, seria a alteridade. Né? Essa ideia da alteridade, tipo, na origem da palavra alteridade é referência a outro, um termo que se popularizou na época da antropologia funcionalista, né, o famoso Bronislaw Malinowski, e, cara, é aquela ideia, eu não posso chegar numa sociedade que é completamente diferente da minha, ou, colocando em termos, não posso pegar uma realidade que é completamente da minha e querer colocar na minha caixinha, e querer colocar na minha vivência, no meu entendimento. Então, como é que eu vou pegar e olhar para uma sociedade ocidental e falar o seguinte, olha, isso aqui é Estado, isso aqui é religião. Vamos lá olhar o que é Estado e o que é religião naquela outra sociedade. Não é assim, sabe? Você tem que ir aberto, você tem que entender o que está acontecendo. Você tem que entender qual que é aquela opinião, aquele ponto de vista, aquela concepção, aquela lógica. E eu acho que esse talvez seria o grande ponto, da gente literalmente trazer pessoas, trazer entendimentos diversos aqui para dar aquele blow mind, sabe? Assim, da galera, caramba, é isso, eu nunca tinha pensado nesse aspecto, nunca tinha pensado nesse ponto. Então, acho que dar voz, assim, é uma coisa fundamental nesse momento, sempre foi, e agora que a gente tem recurso, vamos aproveitar. Será que nós temos, nesse momento, né, que ter uma discussão aqui nesse canal, com você, comigo, com o Fred, sobre o que importa sobre a questão indígena nesse país? Né? Será que tem alguém que vai querer discutir com a gente a importância da discussão indígena nesse país? Será que vai ter alguém que vai querer discutir a importância do IBAMA, da preservação da Mata Atlântica? Porque, assim, quando eu vejo uma reunião ministerial,
onde o ministro da Educação diz vamos passar a boiada e vamos afrouxar as leis porque o povo não está prestando atenção, eu acho que importa discutir isso, né? Agora, entre eu achar o que importa e ter alguém que ache também, um especialista nisso, e que queira fazer essa discussão com a gente, né, eu acho que a gente está abrindo a possibilidade das pessoas entrarem em contato conosco para falar assim, putz, eu acho que importa discutir a questão de alguém achar que pode escolher o reitor de uma universidade federal, né? Porque é inacreditável alguém achar que nós vamos voltar a ter reitor biônico, prefeito biônico, governador biônico, né? Será que as pessoas estão preocupadas nessa discussão, né? Será que isso importa? Ok, isso pode me importar, mas eu não posso fazer uma live todo dia de um tema, senão eu vou virar o chato da internet e é a minha voz somente. Não, eu não quero ser o cara que vai dar a propulsão do tom. Eu quero ouvir outros tons, eu quero ouvir outras argumentações. As pessoas precisam começar a criar essa conexão em rede para mostrar que o que importa é construir uma nova sociedade mais humana, né? O que importa, né? Trabalhar e desenvolver as habilidades com as crianças. Por exemplo, a irmã Ágata. A irmã Ágata acabou de entrar aqui na nossa conversa e ela falou, a irmã Ágata é uma pessoa do bem, diretora de escola, está fazendo um trabalho social maravilhoso na Bahia. Irmã Ágata, vem discutir com a gente. Vamos abrir um canal para a irmã Ágata vir discutir a questão dos valores, da agressividade no contexto da criança, a quantidade de criança que é agredida, né? Vamos minimizar as atitudes agressivas. Então, irmã Ágata, está convidada. A ideia é essa, é cada um trazer aquilo que importa. Aliás, deixa eu agradecer a presença da irmã Ágata, que é uma pessoa maravilhosa. O que vocês acham, meninas? Irmã Ágata pode vir? Claro. Opa! Sem sombra de dúvida. Tem uma colocação que foi feita, Walter, que ficou reverberando aqui, né? A respeito aí a Elisete falou, né? O que podemos atribuir ao aumento da intolerância, né? Uhum. Eu tenho um posicionamento assim que a tolerância sempre existiu no mundo. Assim. Vai olhar o comunismo primitivo, o indivíduo já era intolerante em relação ao outro. A gente, na vibe aí do Thomas Hobbes, a gente sabe que era homem comendo homem, né? Então, e aí você tem mudanças, né, capitais na sociedade em termos de estrutura, a intolerância não deixou de existir. Né? Ela era potencializada em relações que envolviam quem tinha propriedade, quem não tinha, embora seja uma análise até materialista, né? Mas no meu ponto de vista, a gente tem a transparência da intolerância. Ela está sendo, né, mais difundida em termos de observação. Então, a intolerância ela sempre existiu. Você tem um estudioso aí que é muito interessante, ele tem um livro que chama Novo Iluminismo, é o Steven Pinker, que ele faz um livro anterior dele, ele faz um estudo sobre a violência no mundo, e ele prova estatisticamente, né, obviamente partindo de uma análise, né, de amostragem estatística, que o mundo, com a quantidade de pessoas que tem, e os mundos anteriores, né, pensando em sociedades históricas, quantidade de pessoas que tinha, em proporção, a violência na sociedade ela é muito menor do que ela já foi. Né? Então, assim, a gente tem realmente, por conta dessa transparência excessiva, da exposição de dados, né, e essa demonstração da nossa, né, desumanização, acaba colocando a gente nessa perspectiva de que o mundo está ruindo, né? O mundo está, né, tá tudo caindo, está tudo se lascando. De fato, a gente vive um momento de crise, né? E essa crise ela nos dá a oportunidade, inclusive, de repensar, né, as nossas práticas, né, a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar. Então, é importante a gente ter essa consciência histórica ampliada, de ampliar o olhar. E aí eu quero dizer, né, para a gente entender a intolerância historicamente,
importa a gente ampliar o nosso olhar historicamente, né? Então, assim, se nós temos um aumento da intolerância, penso eu que o que nós temos é um aumento da exposição de intolerância. E aí, nesse caso, essa transparência digital que acaba destruindo aquilo que é privado, aquilo que são as nossas vidas, né? O nosso dia a dia, isso está se transformando no quê? Né? Num diário virtual. A gente tem visto aí a excessiva exposição da vida, ou seja, a constante e eminente transparência de tudo, né? A luz sobre tudo, né? Onde, né, tem uma análise do Byung-Chul que ele fala, onde, na verdade, aquilo que deveria ser respeito, que é você observar, né, com distância, respeito significa observar com distância, né, em termos etimológicos, porque parte da mesma palavra expectare, tudo ao invés de ser observado com respeito, na verdade é observado como espetáculo. Então a gente tem essa excessiva transparência da vida, exposição virtual constante de tudo, onde tudo vira espetáculo. E um espetáculo raso, né? Espetáculo raso. Mas vamos lá. Vamos lá. Eu acho muito legal essa tua reflexão e acho que esse é o que vai dar o tom da nossa discussão. Observar com respeito, né? Ok? Então, eu observo de respeito, observar com distância. Ok, muito bem. Eu observo com distância, eu respeito. Mas sim, quando eu observo uma coisa que não me agrada, ou quando eu observo uma coisa que não condiz com aquilo que é o bem comum, né? Quando eu observo aquilo que me choca, que me agride, que me leva a ter um sentimento, uma sensação de que, putz, há algo a ser feito, né? Porque eu não posso ficar só na observação e falar assim, ok, eu respeito, né? Eu não posso respeitar o cara que coloca o joelho no pescoço de alguém e mata o cara. Eu não posso respeitar o policial que vai lá e acaceta alguém, porque ele é policial. Você já se perguntou que você estava vendo um vídeo de alguém com o pescoço, com a perna no pescoço de um cara. Então, observa que tinha alguém filmando ao invés de ajudar. Sim. Então, assim, veja o que é a relação. O respeito é esse distanciamento que eu desenvolvo do eu para com o outro, para que o outro possa expor aquilo que lhe é essencial, aquilo que lhe é próprio da vida. Agora, o espetáculo é apenas a transformação visual, né, e que é inerente à minha indiferença. Né, porque, olha só, é isso. Está todo mundo se transformando em espectador, né, dos eventos que outrora nos prejudicam. Mas só que, sim, por outro lado, quando você tem uma manifestação, acho que você pode fazer essa associação. Sabe? A manifestação, né, é o manifesto em ato. Quando você sai dessa zona de conforto, né, e demonstra, né, com a aglutinação dos corpos, né, a sua indignação, que é o que está acontecendo no mundo todo, né? De tanto, né, a gente preencher a existência com esse tipo de prática que não cabe mais, né, que é o desrespeito ao corpo do outro, independente de credo, de cor, né, de gênero, né, acho que a gente está no momento, né, de não tolerar mais, aí já não é intolerância, né, é a não tolerância do errado. Né? Então, a intolerância que você introjeta, né? Agora é uma não tolerância dessas práticas que desrespeitam. Porque o des é a anulação da distância. O des é a anulação da proximidade. Porque respeitar significa observar com distância, mas respeitando. Respeitando é reconhecendo a alteridade do outro. Né? Agora, quando eu desrespeito, eu anulo a possibilidade de reconhecer no outro a alteridade. Essa é uma análise kantiana, né? Que é nosso dever fazer a coisa certa. É racional fazer a coisa certa. Portanto, não existe hipótese, Walter, de se devo ou não fazer a coisa certa. A coisa certa precisa ser feita. Então quer dizer que, assim, será que aí é que tá? Eu estou provocando, porque essa é a nossa live de abertura, né? E a gente tem que provocar as pessoas que estão nos vendo, né?
Então, será que importa discutir o que a gente não tolera? Será que o que importa é discutir o que a gente precisa fazer, né? O que importa, é por isso que o projeto chama O Que Importa, né? O que está importando agora, o que está importando, né? O que nos incomoda, que precisa ser discutido, né? Então, Fala, Renato. eu acho que o Fredão estava falando sobre essa questão, né, de que essa questão, acho que foi a Elisete que falou sobre a questão da intolerância, né, e tudo mais. Essa questão da intolerância, o Will Smith, aquele ator famoso, negro, fez uma frase que ficou muito famosa aí nas redes sociais, falando que, cara, o racismo, ele não existe agora, não. O racismo, a única coisa que está acontecendo é que agora ele está sendo filmado. É isso. Então, agora a gente está tendo exposição dessas realidades. Aqui, nos posicionarmos, agirmos de forma respeitosa para entender o que está acontecendo, você precisa de uma retaguarda informativa em relação a isso. Né? Então, acho que talvez esse seja um dos nossos grandes pontos. Eu sinto um benefício individual, por exemplo, participando de um projeto como esse, para trazer informação, trazer reflexão, trazer conteúdo em cima das coisas que estão acontecendo agora na realidade. Porque quando você se posiciona em relação a alguma coisa, é algo que é muito delicado, né? É complicado. Então, por exemplo, o Walter comentou aqui, beleza, mas a gente vai se posicionar, olhar com distância, mas a gente tem que tolerar aquilo, tem que não tolerar, a gente tem que se posicionar contra e tudo mais. Aí eu acho que o grande ponto seria a gente se informar da maneira suficiente e necessária para a gente ter algum tipo de posicionamento, e beleza, se posicionar definitivamente. Só que o que é a grande questão? Eu vou me posicionar como? Sabe? Eu quero o bem comum? E aí vem essa grande questão. O bem comum é uma coisa que a gente adora. A gente fala, cara, tem que pensar no bem comum e tudo mais. O que é o bem comum? Quem é você para falar o que é ou não é o bem comum? Né? Então, por exemplo, quando a gente fala do mundo do direito, vou dar um exemplo aqui. Para você ser juiz, está escrito lá na necessidade que você tenha notório saber jurídico e reputação ilibada. Ipsis literis, é isso que está escrito. O que é notório saber jurídico e o que é reputação ilibada, saca? Então a gente tem que, às vezes, entender as coisas para conseguir ter uma diretriz de posicionamento. Então, eu acho que não necessariamente é ali, beleza, eu vou falar isso, eu vou conhecer sobre esse assunto, vou ler 30 livros e é isso aqui. Esse é meu posicionamento, acabou. Não, vamos com calma, né? Às vezes as coisas são muito mais dinâmicas do que o que a gente realmente acha que elas são. Pois é. E aí é que entra aquilo que a gente tolera ou não tolera, o que a gente crê e o que a gente não crê, o que a gente vai se apropriar e o que a gente não vai se apropriar, para que aí a gente consiga construir coletivamente o que é essa coisa minimamente de garantir o tal do bem comum. Né? Essa coisa de garantir a manutenção da vida, mas que vida? Que modelo de vida? Que modelo de consumo? Que modelo de sociedade? Né? Ou seja, se todo mundo conseguisse ter o consumo que os norte-americanos têm de produtos não necessários, não teria recurso natural no planeta para mais 20 anos. Né? Importa discutir isso? Não sei. Será que tem alguém que quer discutir isso com a gente? Né? O que meu convidado vai discutir isso. Então, aí é que tá. Então, acho que agora, para a gente já ir alimentando a curiosidade dos nossos ouvintes, né? Vamos apresentar quem são os nossos convidados e quais são os temas que a gente já tem. Né? Quais são os nossos convidados e quais são os temas que a gente já tem. E, obviamente, galera, a partir de amanhã a gente começa a disparar os convitinhos do projeto Que Importa. Amanhã a gente já começa a disparar o convite do projeto Que Importa. E aí, cada dia, cada tema vai estar num canal, porque a nossa ideia é compartilhar os canais e compartilhar as pessoas, e fazer com que as pessoas participem de 3 grandes canais de comunicação, né? E por isso que não vai ficar unicamente num canal. A ideia é que somos todos aqui conectados e buscando participar e viver e trocar com várias outras pessoas. Então vai lá, Fredão, quem são seus convidados para o início do projeto Que Importa? Eu sou suspeito para falar desses caras. São meus parceiros de canal, o Manus, né? Primeiramente, eu queria falar aqui que é o Manus. O Manus é um canal de ciências humanas, de 4 professores.
né, que coincidentemente trabalham junto em escolas aqui na cidade de Uberaba, né, em uma escola ou outra, mas coincidentemente também a gente conseguiu trabalhar num lugar juntos. Tem um cursinho aqui da cidade que nós três somos a equipe de ciências humanas lá. E assim, é bem sugestivo, não é merchan, não, é bem sugestivo, o lugar se chama Livre, é bem sugestivo. Que legal! Enfim, a gente trabalha junto nesse lugar, esses são 3 companheiros, inicialmente eu desenvolvi uma amizade muito grande, né, com o professor Marcos Oliveira, meu irmão aí, a gente tem 3 anos de parceria, né, de aulas juntos, trabalhando junto, pensando junto, tem projetos aí nossos engavetados de escrita de livro, tem muita coisa aí, né, que se o tempo, né, se importar conosco, vai nos permitir realizar. Mas o Marcos, ele é doutor, né, em História, Política e Cultural, da Unesp, e ele vai discutir com a gente, aí a gente está combinando a data, né, nesses próximos dias que virão, ele vai discutir a importância da democracia. Vai ser fantástico. A gente teve aí até agora há pouco uma participação dele no chat, citando Gramsci, né, falando do interregno, né, que o presente contém traços do passado e essa sede de futuro, e apesar de aparecerem obscuridades, né, também nos oferece a oportunidade, né, de mudança, né, de transformação. E a gente já até contribuiu aí intelectualmente com o nosso debate. Então, veja bem, ele está falando aí que a gente precisaria de umas 48 horas para tirar 48 para tirar os projetos do papel. É mais ou menos isso mesmo. Então, assim, a gente vai ter essa conversa, então, uma nos Marcos, né? Eu vou estar aí, né, sabatinando o professor Marcos para ele apresentar aí o que ele tem, né, de ideia sobre a importância da democracia. Isso, inclusive, a gente vai replicar isso depois no canal da Maestro e no Filosofarte. A ideia é essa, né? É isso mesmo. A gente replica para que todo mundo, né? E todo mundo do Maestro e do Filosofarte entra no Manus, né? No Manus. Isso mesmo. Projeto super legal. Troca, entendeu? Então, e aí o Marcos, então, né, vai discutir essas questões. Tem uma pergunta que está surgindo aí no chat, professor, a gente vive num regime democrático? Né? Isso o Marcos vai nos dizer, porque tem teses e mais teses, né? A gente tem que pensar a respeito disso. A gente tem aí uma série, né, editorial de livros que estão discutindo justamente sobre como as democracias morrem, como elas chegam ao fim, né? Por que o povo hoje está contra a democracia, né? Por que nós vivemos num momento de intolerância política, por que existe, né? Então, enfim, a gente tem, inclusive, uma cultura de textos que tratam dessa dinâmica, né? Lá de Bob, né? De Claude Lefort, enfim. O povo que diz que é contra a democracia, que a gente acha que é contra, eles se dizem democratas, né? É uma loucura isso, né? Porque eles estão dizendo que, ao defender a democracia, eles podem promover o fim dela, mas aí é outra coisa, né? É uma loucura. É o dia do Marcos, né? Nesse dia, a gente discute isso com o Marcos. Sim, quem é outro dúvida. E é uma pessoa muito gabaritada nesse sentido. O outro professor é o professor também, amigão meu de livre lá, Colégio Apoio, também, o professor Pedro Mangolini, né, doutor também em geografia. Ele vai discutir aí essas questões importantes da geografia, né, o que a geografia pode nos apresentar, né, como possibilidade, discutir tantas questões geopolíticas quanto as questões, né, geofísicas. Pedro é figura fantástica também. Eu sou muito honrado, né, que meus amigos são extremamente gabaritados, né, naquilo que eles escolheram para suas vidas, e isso potencializa, né, a nossa cobrança interna no sentido de poder corresponder, né, a essa honra de ter amigos tão estudados. Então isso é muito bacana. Pedrão vai trabalhar aí. Eu fiquei com uma vontade essa semana de pedir para um de vocês dois me entrevistarem no projeto Que Importa, para a gente discutir. Não, porque eu fiquei com uma vontade de discutir a importância da linha do Equador, sabe? Porque, como agora o Nordeste faz parte do hemisfério norte, né? E o pessoal da literatura vai ter que mudar o nome do Capitães de Areia para Capitães da Neve, e o Vidas Secas vai ser o Vida da Estepe, né?
Então eu fiquei meio preocupado, mas já passou essa vontade. É válido, é válido. Não, e isso é uma coisa muito louca, porque você pode discutir, inclusive, aquele teórico lá, né, o português, Boaventura Souza lá, né, que ele fala, né, dos povos do norte, povos do sul, né? Pois é. E o sul tá fadado à desgraça, né? Se o Nordeste agora faz parte do norte, ele tá Nossa, mano, vai ser primeiro país desenvolvido, né? A parte desenvolvida do país. E assim, é importante a gente falar disso, pra gente não pensar que por trás dessa brincadeira, dessa fala, tem algum estereótipo, né? Porque nosso país é muito rico, né, em termos de cultura e tudo mais, e o povo nordestino é fantástico. Fantástico. Não, inclusive, essa cabeça aqui tem uma hereditariedade nordestina. Mamãe é baiana, da Gema. Boa, né? E, aliás, será que importa discutir a miscigenação do povo brasileiro, né? Será que alguém quer discutir isso, né? Será que alguém quer discutir a importância da cultura? De repente, alguém que está nos ouvindo fala assim, nossa, vou entrar em contato com esses três para fazer um que importa sobre a cultura do Brasil, né? Muito bom. Tem tanta coisa que importa, né? Eu tenho mais um convidado. Então, tem mais um convidado. Quem é o terceiro convidado? Vamos lá. Tem o terceiro convidado também, professor, né, Wellington. Ele é mestre em História também. E vai discutir sobre a importância das narrativas históricas, né? Ele vai tratar sobre as narrativas, né? A apropriação de narrativa, ou, né, enfim, a perda da narrativa histórica e da importância dentro das narrativas históricas. Acho que é um assunto aí que tem muita possibilidade, né, para a gente, inclusive, repensar, né, as identidades dentro da nossa sociedade, né, inclusive sobre isso que a gente estava acabando de falar aí, né, de pensar a construção, né, da identidade nacional, né, o que importa dentro dessa identidade, né, o que de fato é estereótipo, os mitos que estão por trás dessa construção identitária. Tem muitas questões bacanas para a gente discutir, né? Enfim, o professor Wellington também vai ser sabatinado nesse sentido. Esses são os meu power trio aí, né? Os caras que vão, né, baterista, baixista e guitarrista. Eu vou ficar só na dancinha. Quer falar você ou falo eu? Quero falar aqui, Valtinho, posso falar rapidão? Pode falar. O meu é bem sucinto. Eu ainda não tenho nomes confirmados, mas eu tenho um objetivo. Então, eu vou expor aqui meu objetivo. Meu intuito é, principalmente, trazer filosofias de vida que são underground, sabe? Aquelas filosofias de vida que o pessoal não conhece, às vezes não tem oportunidade de entender, de pesquisar sobre, às vezes nem pensa, sabe? Por exemplo, uma das que eu vou trazer, que foi uma que o Valtinho até comentou, é a questão da filosofia de vida indígena. Eu já tive a oportunidade de ir em alguns rituais indígenas, já ler livros escritos por indígenas, conversar com indígenas, e, cara, é uma coisa assim que realmente é mudança de vida mesmo. Não estou exagerando, nada disso. É uma coisa de você conversar com uma pessoa e entender que talvez as suas prioridades não sejam realmente as prioridades que você tem que colocar. Tem um livro, por exemplo, de um filósofo indígena chamado Daniel Munduruku, da tribo Munduruku, do norte do país. E, cara, ele traz umas ideias, questões básicas que realmente, às vezes, você se questiona sobre a forma que você está vivendo agora. Eu acho que se questionar é sempre muito saudável. Mesmo no sentido, mesmo que ela não leve numa mudança de comportamento, é sempre muito saudável, porque de alguma forma ela pelo menos vai reforçar o seu comportamento ou a sua confiança em alguma coisa que você está fazendo. Então tem um trecho do livro que foi mudança de vida para mim, que eu peguei, coloquei aquilo, colei na minha frente, assim, sabe, da minha vida, e falei, vou ter que mudar um pouco. Sempre fui essa pessoa ansiosa que pensava muito, muito, muito no futuro e nas coisas que iam acontecer. E o Daniel Munduruku traz um trecho de um avô dele, indígena, contando para ele na frente, sentado num rio, dizendo para ele o seguinte, que ele precisava entender que a vida era como aquele rio, que corria numa velocidade natural e que as coisas naturalmente iam acontecer. E que ele tinha que aprender a entender o passado, buscar o futuro, só que a vivência sempre será e sempre tem que ser do presente. E se o presente fosse ruim, ele não teria esse nome. Olha que coisa... Olha que maluco, né? Esse cara aí é meu avô. É? Meu avô fez isso comigo também, cara.
Maravilhoso. Eu acho isso incrível, eu acho isso incrível. Então, quero trazer um pouco dessas questões. Eu estou fazendo um projeto também no Filosofarte, trazendo aí intelectuais negros no Brasil que muitas vezes não recebem uma voz que merecem, né? Por exemplo, Jurema Werneck, maravilhosa. Silvio Almeida. Silvio Almeida. Maravilhoso. Hã? Silvio Almeida. Silvio Almeida, maravilhoso, entendeu? Uma galera assim que às vezes a gente, lógico, com todo o respeito possível, sou fã dos caras, mas às vezes a gente fica ali em Karnal, Cortella, Pondé, né? E a gente não caminha nos outros caminhos, a gente não caminha nas outras realidades. Então, acho que é da hora a gente fazer isso. Eu vou tentar, esse é meu objetivo aqui. Ainda não tenho mais projeto. Vamos romper com essa lógica midiática dos medalhões, né? Vamos trazer outras pessoas para dialogar. Diferente, eu já tenho 5 convidados, né? Já tenho 5 convidados. A primeira convidada é a professora Vitória Helena, que começa o que importa discutir sobre a realidade da mulher brasileira. Né? Refletir sobre a mulher na sociedade brasileira. Então, ela vai inaugurar o nosso Que Importa, terça-feira, dia 16. Estejam presentes. Depois, nós vamos ter, no dia 18, o professor Lahiri Argolo, que vai discutir a importância de refletir sobre a intolerância na sociedade brasileira. Então, quando a Elisete colocou lá intolerância, eu fiquei aqui me segurando, né? Falei assim, não vou falar. Queremos um dia para discutir a intolerância na sociedade brasileira, ok? No dia 23/6, nós vamos ter uma pessoa maravilhosa, Tatiana Magalhães, nossa parceira da Maestro, que vai discutir sobre o racismo na sociedade brasileira. Importa discutir sobre o racismo na sociedade brasileira? Tatiana Vasconcelos Magalhães vem aí para discutir sobre isso. No dia 24, o cartunista, ilustrador, uma pessoa super legal, Julinho Sertão, vai discutir a importância do protagonismo. Né? Importa o protagonismo, né? O protagonismo importa, porque virou palavrinha da moda agora, o protagonismo. Será que o protagonismo importa? O que é ser protagonista, né? E precisa definir isso daí também, né? Então, vamos lá. O protagonismo está sendo ressignificado como individualismo. E não é, né? E não é, né? Um filme não se pode fazer monólogos, né? Mas nem o monólogo é passagem para a razão. Mas o monólogo é estritamente, né, individual. Nem o monólogo, né? Você precisa da plateia. O conceito, quando eu falo, a ideia, não, mas a ideia, quando eu estava falando lá para vocês do conceito de respeito, a ideia, a imagem que o teórico usa para conceituar é essa. O respeito se traduz numa dinâmica de espetáculo teatral, onde você tem um distanciamento para compreender aquilo que está sendo exposto. Então você senta e direciona a sua atenção para o palco. E aí lá no palco a arte acontece, mas a arte acontece também na gente, né? Que a gente se alimenta. Quando você elimina o palco, você está eliminando o respeito. Você coloca só a tela e você só tem espetáculo. Você não tem distanciamento, você tem exposição. E aí tem uma coisa que é muito legal, que eu não posso perder a oportunidade de trazer aqui, que é a diferença entre o erótico e o pornográfico. No palco, lá no espetáculo de teatro, né, onde você tem o distanciamento para compreender, você tem a consubstanciação daquilo que é erótico. Porque, a não ser que você tenha visto a peça mais de uma vez, né, se você está no seu primeiro momento, tudo que vai aparecer para você é surpresa. Né? Então, existe a expectativa daquilo que vai ser demonstrado, revelado, tal qual no amor. Né? Quando existe... O que é o erótico no amor? Né? As pessoas, às vezes, tratam isso de maneira banalizada, mas o erótico é o jogo, né? Daquilo que mostra, daquilo que aparentemente está escondido, daquilo que é misterioso por trás dos véus. Né? Você tem aí, né, toda uma construção.
Agora, quando você elimina o palco, você elimina o erótico, né? Quando você tem o espetáculo agora sendo, né, o fetiche do nosso entendimento, o que você tá potencializando? A pornografia, que é a exposição sem segredo. Tá tudo exposto, tá tudo mostrado. Então, assim, quer dizer, não tem surpresa. Então, é onde que a informação, ela deixa de ter profundidade, porque ela não tem distância para entendimento, e passa a ter apenas uma aproximação de exposição vazia, rasa. Então, tá tudo ali, ó. Tá tudo sendo jogado, e aí você tá vendo tudo, e aí você curte, descurte, like, dislike, joinha, volta de novo, compartilha. Posso fazer uma... Deixa eu só falar da minha última convidada, e aí a gente continua o papo. Né? Então, meu quarto convidado, Julinho Sertão, e minha quinta convidada, professora Ana Mello, parceirona nossa aqui, que vai discutir a importância, porque o que importa é discutir o papel do professor como a pessoa que garante os direitos humanos. Né? Então, ela vai trazer uma discussão sobre como que o professor é o cara que vai garantir, no seu papel de educador, a construção dos direitos humanos. Então, esses são meus 5 convidados. Polêmico, sabe por quê? Eu estou numa fase e professor não tem que ser responsabilizado por tudo, não, cara. Não, ele tem que ser parceiro. Ele não é o cara que vai garantir direitos humanos, não. Ele participa de todo um processo, de todo um corpo, de toda uma máquina, né, que é programada para essas garantias. Porque senão o professor... Eu vou estar lá, eu quero conversar com esse cara. Então, mas aí, amigo, vai ter o conceito do que é ser professor. Porque se ele é o professor que professa a verdade absoluta, como detentor da verdade, não tem direito humano que dê conta, né? Então, e ele não é corresponsável, porque senão ele não é protagonista e nem protagoniza o outro. Aí vira o exemplo... Relação dialógica. Né? Aí deixa de ser... Vira pornográfico, né? Vira pornografia. Vira pornografia, né? Tem que ser erótico a coisa. Então, tem que ser no campo da sedução, né? Isso, pegou, é isso. Tem que ser no campo da sedução. É aquele negócio, cara, quando a aula é boa, e aí a gente também pode discutir o que é o bom, né? Mas eu falo assim, a aula, eu digo, quando envolve, né? Quando existe envolvimento, você quer o gozo. Sim, eu sei que a imagem está um pouco sexista, né? Tudo bem. Né? Mas, enfim, você quer o gozo, você quer o, né, o êxtase da coisa. Agora, eu só espero que a gente tenha seduzido os nossos seguidores, né? Sem ser erótico. Eu achei genial. Achei genial essa constatação aí. Sem ser pornográfico, né? A gente não precisa seduzir sendo pornográfico. Eu achei genial isso que o Fredão falou sobre a questão da pornografia, essa diferença, né? Porque me parece que muito do que a gente tem hoje vivido um problema muito grande relacionado aí ao crescimento de fake news, desvalorização de ciência, está muito associado a isso, né? Não é, Fredão? Você não acha? Tipo, nessa questão da explanar informação e simplesmente ficar alheio àquilo só. É aquele esquema lá, leu a manchete, tá bom, sabe? Sem se aprofundar, sem entender. Eu vi uma perspectiva super interessante sobre isso, uma perspectiva biológica, falando o seguinte... o cara biólogo, né, fez uma análise, esqueci o nome dele, mas ele fez uma análise dizendo que esse negócio de explanar, por exemplo, fake news, chegar com teoria da conspiração para contar para as pessoas, é um elemento prático e próprio da seleção natural, da evolução. Às vezes a pessoa pega e fala assim, eu, como ser humano, tendo uma informação privilegiada, estou aqui, vamos dizer, num nível acima de você. A minha chance de sobreviver na natureza seria talvez maior que a sua, sabe? Então eu acho isso incrível, esse negócio da gente simplesmente expor a informação de forma pornográfica, sem valorizar a parte erótica da sedução, do entendimento, de entrar naquilo, é muito perigoso isso, acho muito complicado. E aí, então, Renatinho, diante do que você falou, será que importa discutir sobre o que é o positivismo numa sociedade como a nossa? Né? Será que importa? Será que vai ter alguém... diante da nossa... Nessa que a gente está seduzindo as pessoas a entrarem no nosso projeto, será que alguém se deixou seduzir para discutir o que é o positivismo, né? O que é o ordem e progresso, né? O que é isso dentro desse contexto?
né? Porque senão vira palavra, vira chavão, vira... Definir, né? Às vezes a gente perde o significado das coisas, então tem que tomar um pouco de cuidado. Eu tenho um amigo que toda vez que eu vou conversar com ele, fala, e aí, o que você acha? Você acha que acredita em, sei lá, amor? Aí o cara olha para mim e fala assim, o que é amor para você? Eu acho genial isso, é importantíssimo definir as coisas antes de começar a discutir. Pois é. E o melhor de tudo, sabe o que é? Que não existe definição. Mas eu acho isso genial, Fredão. Eu acho que tem coisa que a ausência da definição define muito bem, você não acha? É aquele negócio da a gente só consegue ter a sombra quando tem luz, aquele negócio. Eu acho genial isso. Tem coisa que não dá para você definir em termos concretos, porque não é concreto, né? Eu ando numa fase muito do idealismo, sabe? Da impossibilidade de conhecer as coisas da sua concretude, na sua essência, que tudo que a gente conhece é pelas ideias mesmo, e, assim, embora as experiências colaborem para tal. Então, eu tô, assim, não é uma postura cética, mas uma postura de que esse famoso, o que é o amor para você, eu acho isso, desculpa, safadeza. Porque, pô, cara... 5 minutos diria... no fim da nossa live de apresentação do projeto que importa. 3 pessoas, para me concluir, para me parar de falar que eu falo muito, mas em diferentes momentos da história da filosofia, Kierkegaard, Santo Agostinho antes, né, e a Madre Teresa de Calcutá, eles disseram o seguinte, que o amor se conhece pelas obras. O amor pelas obras. Sem definições. Fechamento da nossa live. Quem começa? Olha, a gente está esperando a galera que está assistindo, então lá no canal Manus, no Filosofarte, no Maestro Educação, para nos acompanhar aí essa discussão. Eu tô me divertindo, tô achando... O que importa é divertir. É isso, vamos tô me divertindo. Eu acho que é um momento... A gente tem vivido um momento, né, de muita fragilidade, em todos os sentidos. Física, social, cultural, política, emocional. Então, é um momento da gente fortificar o corpo e a mente. É isso. Vamos fortificar o corpo e a mente, conversar, bater papo, para a gente sair melhor através dos debates, da discussão. Então, a gente espera todo mundo. Beijo no coração. É isso. Eu acho que o Fredão já falou tudo. Junto. Vamos junto, vamos construir junto, vamos desenvolver junto, vamos passar pelo processo junto. É Ubuntu, um por todos, todos por um. Somos todos unidade. Então, vamos embora, vamos todo mundo junto, escutando os outros, entendendo os outros com respeito e distanciamento, praticando a alteridade e construindo nossa personalidade. Vamos desenvolver. É ótimo. E acho que essa é a grande ideia do projeto, né? Trazer a importância de uma reflexão que gere a possibilidade de seduzir as pessoas em busca de algo melhor. Né, em busca da possibilidade da gente não ter que ficar tolerando coisas intoleráveis. Né? Quem sabe a gente consegue, nessa reflexão aí, tema não falta, né? Não falta. Tema. O que a gente espera é que as pessoas entrem em contato, assistam, por enquanto, as lives que estão programadas, né? Compartilhem as ideias. E sugiram, falam assim, nossa, quero muito, né? Então, de verdade, quero agradecer a todo mundo que esteve junto aqui, né? Mandar um beijo para todo mundo, Elisete que participou um monte, Bruno, o pessoal que já dizendo que amou, Marquinhos, enfim, galera, a gente vai se vendo aí nas nossas lives do projeto Que Importa. E, além disso, não se esqueçam que a gente está tendo um outro projeto paralelo, né, que é o projeto Vez e Voz dos Estudantes. Né, é um conjunto de estudantes, né, que se colocaram à disposição para falar sobre os assuntos que agradam, né? Os assuntos que agradam. Então, essa semana teve um menininho maravilhoso que fez uma live sobre como produzir um vídeo, e como a gente diz, o conteúdo foi além do que a habilidade possibilitou, né? O produzir o vídeo foi só a ferramenta que ele usou para mostrar o quanto de habilidade de procedimento e
e de visão de mundo ele tem, né? Sobre o mundo que ele quer construir, né? Então, também temos o projeto Vez e Voz. Renato, tem um menininho que quer que você entreviste ele no projeto Vez e Voz, entendeu? Teve um menino que falou, eu quero fazer o Vez e Voz, mas eu não quero com você não, viu, Walter? Eu quero com o Renato. Não, tudo bem, depois eu vou combinar com o Renato. Então, estou te falando ao vivo que você vai ter que fazer um Vez e Voz com um garoto aí que é seu fã, tá? Enfim, gente, muito obrigado e bom restinho de domingo e uma ótima semana. E vamos lá, terça-feira, projeto que importa com a nossa querida, né, professora Vitória, para discutir o papel da mulher na sociedade. Beijo grande e até mais. Tchau, gente. Até mais.